George Simon Ohm. Já ouviu falar desse cara? Nunca! Foi o cara que definiu o até então novo conceito de resistência elétrica. Sabe o que é resistência elétrica? Quer aprender? Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Fala galera, professor Léo. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje aí, ó, eletrodinâmica, né? Pessoal que gosta de eletricidade. Espero que você esteja acompanhando nossos vídeos aí no bloco de eletrodinâmica. Então vamos lá, gente. Existe um conceito bem importante na eletrodinâmica, que é o conceito de resistência elétrica, tá? Talvez assim seja a grandeza mais relevante, né? Juntamente com corrente elétrica e tensão elétrica. Então, se você já ouviu falar em resistência elétrica, você com certeza já ouviu falar nesse termo Ohm, né? Representado pela a letrinha grega, né? Chamada ômega. Eita, professor, tá se enrolando aí, professor? Então, gente, esse Ohm veio de onde, né? Veio lá de George Simon Ohm, que foi o alemão, né, que estudou essa parte de eletricidade. Uma coisa bem interessante, ele criou aí um método matemático e conseguia prever valores de tensão ou corrente elétrica em um circuito. Ele determinou essa grandeza como resistência. Até hoje, a gente utiliza, né, essa lei que hoje é conhecida como lei de Ohm. O problema é que na época, alguns estudos depois, ele percebeu que aquela lei dele não vale para todos os resistores. Então ele teve que elaborar uma segunda lei, que é chamada segunda lei de Ohm, para resistores que a gente chama de resistores não ôhmicos, resistores que têm uma certa variação na resistência conforme o aumento ou redução de temperatura. Então vamos seguir em frente aí, comigo na tela. Então, leis de Ohm, beleza? Leis de Ohm permitem calcular importantes grandezas físicas como eu falei aí, ó, tensão, corrente, resistência elétrica, dos mais diversos elementos presentes no circuito. Então vamos começar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica, que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante para resistores ôhmicos. Professor, o que é resistor ôhmico? É um resistor cuja sua resistência R é constante, galera. Ok? E eu vou logo te falar aqui, viu? É o que vale para nós. Beleza? Resistência é uma grandeza constante para os resistores, a não ser que a questão diga: olha, um resistor ele pode alterar a sua resistência. Geralmente isso acontece em dispositivos, aqui para mim, em dispositivos chamados de potenciômetros. Imagina um resistor em que existe um botão que você gire para aumentar ou diminuir sua resistência. Isso é chamado de potenciômetro ou resistor variável. Na tela. Muito bem. Professor, e como é que eu determino valores, né, para essa lei? Bom, o próprio texto já diz, né? Tensão elétrica, diferença de potencial, não é isso? É igual a R vezes I. Se você está estudando eletricidade, tenho certeza que você já viu essa expressão. URI, não é isso? Mnemônico URI. U igual a R vezes I. Beleza? Que a gente percebe que se a tensão U for constante, R e I são inversamente proporcionais, não é isso? Se a resistência for muito grande, a corrente elétrica é menor. Ok? Uma equaçãozinha de primeiro grau, muito fácil, muito simples, né? Daqui, gente, é só aplicar em questões. Professor, mas qual é a diferença de um resistor para resistência? Isso é muito relevante, gente, comigo. Isso é muitíssimo relevante você saber. Tem muita gente que confunde, tem gente que chama resistor de resistência, enfim. Resistor é o aparelho, beleza? O elemento elétrico. Isso é resistor. Por exemplo, todas essas imagens que eu coloquei são exemplos de quê? São exemplos de resistor. Todas essas imagens aqui são resistores. E o que é um resistor? Você percebe aí, gente? É basicamente um fio enrolado. Um resistor, ele é um elemento elétrico do circuito mais simples que existe. É o aparelho elétrico mais simples que existe. Quer um exemplo? Você tem na sua casa? Você tem na sua casa chuveiro elétrico? Então ele é um resistor. Ferro de passar roupa é um resistor. As meninas, chapinha, resistor. O que mais? Secadora de cabelo, resistor. Tudo que você compra com a finalidade de aquecer, basicamente é um resistor. Professor, micro-ondas é um resistor? Não, micro-ondas não é. A gente já viu, né, em aulas anteriores aí
que o micro-ondas ele não aquece por efeito Joule, ele aquece por um fenômeno chamado aquecimento dielétrico, né, através de ondas eletromagnéticas, beleza? Qual é o nome dessa onda eletromagnética? Micro-ondas. Então, na verdade, o que você tem na sua casa é um aparelho de micro-ondas e ele não aquece igual um forno elétrico, por exemplo, que também é um resistor, aquece por efeito Joule. Beleza? E resistência, professor? Bom, se resistor é o dispositivo, resistência é a grandeza física, gente, na tela. Então, resistência, ó, é a grandeza física. É o que é medido em ohm, em homenagem lá ao George Seibel Ohm, não é isso? Representado pelo R, está aqui, a resistência. Tem um valor numérico e tal. Ok? Se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque você está gostando, continue, vamos até o final e deixe seu like, dê seu joinha, se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton? Professor, já calma, professor. Eletricidade. Vamos lá, gente. Segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Tá, segunda lei de Ohm ela vai tratar não mais de resistores em si, mas de qualquer elemento metálico ou qualquer elemento que conduza a eletricidade. Gente, tudo que conduzir eletricidade tem resistência elétrica, até o seu corpo, até o corpo humano tem uma resistência elétrica. Então a resistência elétrica R é uma propriedade do corpo que é definido por uma corrente elétrica. Essa propriedade depende de fatores, atenção, isso é importante, fatores geométricos, como comprimento, área de seção transversal do corpo, no caso do fio, mas também depende de uma grandeza física chamada resistividade. Vamos compreender cada coisinha dessa daí. Você vai numa loja de elétrica e vai comprar um fio. Aí você pensa assim, eu quero fazer uma tomada só para o meu carregador de celular. Ou para um rádio, para uma TV, sei lá. Para um dispositivo que tenha um consumo baixo. Ok? Gente, as dimensões do fio vão ser dimensões bem pequenas. Um fio pode ser fino, você não precisa gastar tanto dinheiro, né, com a rede elétrica para ligar um ventilador, alguma coisa assim. Agora, se você vai comprar para ligar uma geladeira, um micro-ondas, sei lá, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado, que são dispositivos que consomem grande quantidade de energia, aí você não pode comprar um fio qualquer. Você tem que comprar um fio aí de 4 milímetros para cima, né? Um fio mais caro, um fio que tem um custo maior. Mas por que isso, professor? Porque quando você tem um elemento, um dispositivo na sua casa que tenha um grande consumo de energia elétrica, gente, você precisa ter uma baixa resistência no fio. Senão esse condutor, esse fio elétrico, ele vai aquecer demais, vai dar prejuízo aí para sua casa, pode ser até perigoso de que literalmente ocorra um incêndio se você ligar um dispositivo numa rede elétrica mal dimensionada. Ok? Então vamos aqui, olha. Ele diz que essa resistência ela depende de 3 fatores. Quais são? Comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Imagina o elétron viajando, a energia elétrica, né, viajando naquele fio. Quanto maior o comprimento desse fio, gente, mais difícil vai ser essa energia sair de um lado e chegar no outro, né? Concorda? A área de seção transversal, que é basicamente isso aqui, ó, a espessura do fio. Quanto maior a área, menor a resistência. Ou seja, fios mais grossos têm a tendência de transportar eletricidade de forma mais fácil, concorda? Você sempre vai ter que ter isso em mente. Transporte de eletricidade é inversamente proporcional, vamos dizer assim, à resistência, né? Ou seja, condutibilidade é inversamente proporcional à resistência. Quanto mais resistente ao fio, menos ele conduz. Quanto mais ele conduz, menos resistente é o fio. E essa resistividade, que é o que eu falei, a resistividade é o inverso da condutibilidade. O que seria a resistividade? A resistividade vai depender do elemento, da substância. Por exemplo, eu tenho um fio de cobre e um fio de alumínio. Quem conduz melhor a eletricidade? O cobre, né, gente? O cobre. O alumínio conduz, só que conduz de uma forma mais difícil, vamos dizer assim. Tá? É por isso que na nossa rede elétrica a gente usa cobre. Porém, no poste, né, o poste da sua rua, a energia que passa aí que vai distribuir para as residências, para o comércio, é uma liga de alumínio, porque é mais barato, beleza? Mas quando chega na sua casa, os fios são de cobre, porque o cobre tem uma resistividade menor do que o alumínio, tem uma condutibilidade maior do que o alumínio.
Beleza? Então, resistividade vai ser um valor numérico que vai depender aí da substância. Professor, tem alguma equação para a gente chegar nessa conclusão aí? Tem sim. Comigo na tela. Resistência elétrica, na segunda lei de Ohm, tá? É resistividade vezes comprimento sobre área. Beleza? Então, isso daqui, gente, é uma letrinha grega conhecida como Rho. É quase um P. E ela é a resistividade. Resistividade. Geralmente no SI, tá? Sim, geralmente a gente utiliza unidade do SI para isso. E a unidade do SI vai ser o ohm metro, tá? Ah, uma informaçãozinha bem legal. E eu acho que a gente esqueceu de falar lá em cima. A resistência, gente, a resistência ela é medida em ohm, tá? A unidade de resistência é o ohm, em homenagem lá ao George Simon Ohm, que é representado pela letrinha ômega. Ok? Então, gente, segundo a lei de Ohm, a gente não vai falar de um resistor, a gente vai falar de um condutor em geral. Vamos analisar sempre três aspectos: comprimento, área e resistividade. Tranquilidade? E assim a gente encerra a primeira e segunda lei de Ohm. Viu como é fácil? Viu como é rápido? Gente, a aplicação é super de boa. Com certeza vamos ter nosso momento, tá? Uma livezinha bem bacana para a gente falar sobre, para a gente resolver exercícios sobre primeira e segunda lei de Ohm, certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um grande abraço e até mais.